Com alegria, com a graça de Deus, com as luzes do Divino Espírito Santo, com a proteção e especialmente a presença e as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado. Nós nos encontramos aqui diretamente do estúdio, ou no estúdio da TV Premier, TV São José, levando a mensagem de Cristo Jesus, permeado também com notícias que talvez, muitas vezes, interessam para as pessoas e por todos os telespectadores e telespectadoras, levando a todos a mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, que há anos, com alegria, vem transmitindo um pouco da sua capacidade intelectual e com a graça de Deus, sem dúvida nenhuma. Então, nós estamos, mês de agosto, que sempre, já há muitos anos, é considerado e é dito por todos o mês vocacional. Todos, é por vontade de Deus, Deus nos concedeu uma vocação especial para as mulheres, para os homens. Agora, o importante é saber qual é a vocação para a qual Deus nos criou e nos deu as capacidades, as faculdades, as aptidões. E quanto isso é importante, porque todos nós sabemos aquele adágio: vocação acertada, vida feliz. Eu me sinto, por exemplo, muito feliz pela graça de ser sacerdote. Dia 8 de dezembro, como já falei mais de uma vez, e estamos completando 65 anos de feliz sacerdócio e dedicando-me primeiramente para a glória de Deus. Foi Deus que me deu essa capacidade, com certas aptidões, sem dúvida nenhuma, e que me deu também a vontade de ter programa de rádio, como já tenho há 57 anos, desde 1968. E na TV também, no mínimo, há uns 30 anos, na TV Premier. Na rádio, todo dia de manhã, 6h30. Pena que o espaçozinho é pequeno, atualmente apenas 5 minutos. Mas ainda bem que tenham essa vantagem de poder levar a palavra de Deus, levar informações para outras pessoas. E aqui no caso, ontem, nós estamos no mês vocacional, ontem nós tivemos um dia de confraternização aqui no município de Santo Amaro, na Várzea do Braço, num sítio lá da residência, da casa de sítio do seu Antônio Fichter. Foi um dia muito agradável, com a presença de Dom Wilson Tadeu e também do bispo auxiliar, o bispo auxiliar Dom Onésimo Alberton. Essa palavra Onésimo, se você abrir, por exemplo, a Bíblia Sagrada, capítulo 4, versículo 9, aos Colossenses, está lá o nome de que foi tirado, então, da Bíblia Sagrada. Os pais, quando me consta, eram pessoas que liam muito a Bíblia e, então, colocaram aqui o filho
Onésimo, Onésimo. E está bem claro aqui, onde diz que Tíquico, também um nome esquisito, Tíquico era companheiro de Onésimo. Onésimo, no capítulo 4, versículo 9 da carta aos Tessalonicenses. Aos Tessalonicenses, então, você encontra lá esse nome. Então, estava também o bispo auxiliar com talvez 70 ou 65 sacerdotes da nossa arquidiocese de Florianópolis. E no Brasil inteiro, então, o dia do padre, porque São João Maria Batista Vianney é o patrono de todos os sacerdotes do mundo. Então, o dia do padre é 4 de agosto. Esse dia do padre, nós temos desde o ano 1929, quando o Papa Pio XI estabeleceu o dia do padre, o dia de cura de Ars, chamado também São João, o nome era São João Batista, São João Maria Batista Vianney, o cura de Ars. Ele é o patrono, um santo sacerdote que atraiu, parece um verdadeiro imã que ele tinha. No começo, o bispo de Bethlehem, lá, colocou a ele numa pequena comunidade chamada Ars, ficava perto de Paris. E ele então começou a trabalhar, quando chegou em Ars, A-R-S, Ars. A igreja fechada, mato ao redor da igreja, a igreja suja, uma pequena igreja, e o povo, nada de oração, era mais para bailes, divertimentos, enfim. Mas ele começou a se colocar na presença de Deus, ante o sacrário, rezando, e muito devoto da Sagrada Eucaristia e de Nossa Senhora. E pouco a pouco pessoas foram mudando a sua vida, voltando-se para viver mais na presença de Deus, dando valor ao Espírito. Porque o que é importante na nossa vida é a nossa pessoa. E a nossa pessoa é constituída de quê? De corpo e de espírito. O corpo é material, o espírito é algo espiritual, e por isso tem uma passagem da Bíblia Sagrada: vós que ressuscitastes com Cristo, procurai sempre viver os valores espirituais. Os valores, por exemplo, quais são essas virtudes? A paciência, a compreensão, o perdão, a caridade, enfim, tantas virtudes que devemos sempre procurar cultivar dentro de nós, porque um dia nós seremos, na eternidade, julgados pelo Cristo Jesus, pela Trindade Santa, por aquilo que nós vivemos nesta vida. O nosso corpo ou vai para o cemitério, quando tem pessoas que morrem, por exemplo, afogadas, e nunca mais apareceram. Então, simplesmente, não sei, os peixes, o corpo foi consumido, mas esse mesmo corpo, que é a matéria, tem um espírito, uma alma imortal. É esse espírito, essa alma imortal, que tem as faculdades, por exemplo, a memória, a imaginação, a inteligência, a força de vontade. Isso provém do nosso espírito.
Isso permanece. O nosso espírito é imortal. O nosso corpo não. Assim que os neurônios terminarem a sua existência, também o coração vai se apagando e se apaga, e partiremos para a eternidade. Em falar exatamente o nosso espírito, a nossa vida, no livro de Jó, capítulo 7, versículo 7, está bem claro no livro de Jó. Então, quando o nosso espírito se apaga, aliás, nosso espírito não, quando o nosso corpo se apaga, então ele começa a se decompor. O livro de Jó, e nos diz o livro de Jó, que o nosso corpo pode se apagar facilmente. É como o sopro de uma vela, onde diz que basta um sopro em cima de uma vela para a vela se apagar. Assim também nossa vida, basta simplesmente Deus dizer, basta a tua existência terrena, parte agora para a eternidade. E dali nós partiremos então, e agora então vem um julgamento para cada um de nós. E oxalá todos nós, queira Deus que todos nós passemos por esta vida realizando o bem, a semelhança de Cristo Jesus. Mas, e também em Jó, capítulo 7, versículo 16, todas as nossas atividades, então, com a nossa morte, ficam paralisadas, termina tudo. E o nosso corpo, que é matéria, se putrefacta. E putrefacta simplesmente se decompõe. O nosso espírito vai para a eternidade, para a felicidade para todos aqueles que passaram por essa vida fazendo o bem. Então, especialmente, devemos procurar, lutar, nos esforçar para vivermos sempre na amizade e na graça de Deus. É esta a vontade de Deus a nosso respeito. Deus quer que nós todos procuremos lutar e passar por esta vida realizando o bem. E estamos, então, no mês vocacional e vamos, então, rezar em louvor ao padroeiro de todos os presbíteros, de todos os padres do mundo, pedindo que São João Maria Batista Vianney interceda junto de Deus em favor de todos e cada um de nós, mas especialmente pelos sacerdotes, pelos bispos e também pelo Papa. O Papa Leão XIV também foi sacerdote. De sacerdote, passou depois, mais tarde, pela sua santidade, pela sua sabedoria, e foi eleito pelos cardeais para ser o representante de Cristo, o sucessor de Cristo Jesus aqui na terra, substituindo o Papa Francisco. E o Papa Francisco que substituiu o Papa Bento XVI. O Bento XVI, lá que substituiu o Papa também São João Paulo II, o Papa da Paz. E se assim formos vendo, chegaremos até São Pedro. O primeiro Papa foi São Pedro, que, conforme Cristo Jesus disse, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual a comparação?
Por que Cristo falou sobre esta pedra? A pedra é um fundamento firme, um fundamento maravilhoso. E que a Igreja de Cristo, todas as potências no decorrer dos séculos vieram contra a Igreja, mas ela continuou sempre. Houve muitos mártires que deram sua vida por amor ao Cristo Jesus, ante imperadores maléficos, imperadores pagãos, e especialmente lá em Roma, no primeiro século. Ainda hoje em dia há países onde os presidentes não permitem a oração, não permitem a pessoa voltar-se para Deus, não permitem a celebração da Santa Missa. Eu tenho, por exemplo, um sobrinho que está já há uns 17 anos, quando me consta, lá na China, mas lá é um regime fechado, um regime opressor. Então, ninguém pode publicamente, por exemplo, fazer um culto, celebrar a Santa Missa, porque o governo é adverso a tudo isso. E que Deus continue a abençoar aquele povo, muitas vezes, que gostaria de elevar o seu pensamento, o seu coração voltado para Deus, porque todos os seres humanos sempre procuram voltar-se para o infinito, para o transcendente, para o eterno. É um desejo de todos os seres humanos. Mas pode o governo, por exemplo, oprimir a pessoa e não permitir, porque ele tem ideia diferente. Mas então rezemos, veja que oração maravilhosa. Ó Deus misericordioso, que fizeste de São João Maria Batista Vianney um sacerdote admirável no zelo pastoral, tornando a comunidade de Ars verdadeiramente cristã. Dai a toda a vossa Igreja ministros zelosos e piedosos, capazes de preparar, de propagar a doutrina de Cristo Jesus com fé e coragem. Fazei que a seu exemplo possa a Igreja apresentar às comunidades modelos e guias seguros e espirituais que orientem e conduzam a todas e todos ao verdadeiro caminho do bem, da verdade, da justiça e da felicidade eterna. Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Bem, então, que São João Maria Batista Vianney, neste mês vocacional, nos convença e especialmente nos oriente para o caminho do bem. E vamos também, então, rezar pelos sacerdotes, pelos candidatos ao sacerdócio, para que tenhamos sempre mais sacerdotes. É esta a vontade de Deus também, que tenhamos sempre ministros sagrados, sacerdotes que realizem o bem, vivam a verdadeira fraternidade. É esta a vontade de Deus a nosso respeito. E nós temos então uma oração do Papa Paulo VI, São Paulo VI. Eu me lembro, eu estudava teologia em Porto Alegre, Viamão, e quando o Papa Paulo VI era o coordenador da Igreja Católica no mundo inteiro, onde rezamos
Jesus, mestre divino, que chamastes apóstolos a vos seguirem, confirmai a passar pelos nossos caminhos, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e colégios, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos adolescentes e jovens. Vem e segue-me. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força para que sejam fiéis, para que vocês sejam fiéis na missão de apóstolos leigos, que os leigos também assumam sempre mais a sua função de evangelizar os seus semelhantes, especialmente aos pais, que os pais procurem ensinar os fundamentos da religião, o amor para com Deus e o amor para com seus semelhantes. E dai força aos sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Então, especialmente, é da vontade de Deus que procuremos todos nós seguirmos sempre pelo caminho certo. E o santo cura de Ars deixou uma mensagem maravilhosa para nós, um exemplo para nós. Ele era um homem de oração. O cura de Ars passava longos momentos diante do Santíssimo Sacramento, diante do sacrário. Ele vivia uma intimidade profunda com Deus. O que é a oração? A oração é elevar-se para o transcendente, para o absoluto, para o eterno, para Deus. E toda pessoa que tem realmente fé e que vive a sua fé, procura voltar-se para Deus. E a Eucaristia celebrada e adorada também era algo central na vida do cura de Ars. Ele dizia sempre: Cristo Jesus está aqui presente na Sagrada Eucaristia. Quantas pessoas que diariamente, podendo, faz uma pequena visita ante o sacrário e faz a sua adoração, agradecendo pela sua vida, agradecendo a vida de tantos parentes, dos seus familiares. Então, Jesus está aqui no sacrário, exclamava São João Maria Batista Vianney. E ele tinha por princípio tornar Cristo Jesus sempre mais conhecido e amado. Não basta somente conhecer Cristo Jesus ou conhecer um semelhante nosso. Devemos também amá-lo. É esta a ordem que Deus deu: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu semelhante como a nós mesmos. Então, era uma preocupação constante, permanente do cura de Ars, para que as pessoas conhecessem, amassem e seguissem a mensagem de Cristo Jesus. E ele procurava também ser um testemunho da misericórdia, da bondade. Todos nós, cristãos, e especialmente também os católicos, se dizemos que amamos a Jesus, devemos cultivar dentro de nós essa generosidade, essa bondade, esse coração e mãos abertas
em favor de nossos semelhantes. Voltado para Deus, sim, mas também numa dimensão horizontal, voltada em favor de nossos semelhantes. E por isso, então, São João Maria Batista era muito comprometido em favor dos nossos semelhantes, ou seja, visitando doentes nos seus lares e também nos seus hospitais, visitando as pessoas enfermas e visitando as pessoas também nas escolas, nos colégios. Uma atenção especial ele dava também aos pobres, aos doentes, às pessoas idosas. E neste particular, no próximo domingo, é o Dia dos Pais. Que os filhos se voltem cada vez mais também para os pais muitas vezes idosos, querem a presença dos filhos, mesmo que vivam distantes, mesmo que vivam em outros países, mas que saibam rezar pelos pais, mesmo se estiverem vivos, para que eles possam não desanimar na vida, porque há tantas pessoas que entram em depressão porque levam uma vida um pouco de desânimo. Eu já falei aqui, sou psicólogo e parapsicólogo. Quantas pessoas que eu noto que vivem desanimadas da vida, e às vezes pessoas completamente perfeitas nas suas funções, nos seus órgãos, nas mãos, na vista, nos ouvidos, no coração, e no entanto vivem choramingando, vivem se queixando de Deus. E também nesse particular, posso dizer com experiência, porque fui capelão, morando no Imperial Hospital de Caridade, mas visitando diversos outros hospitais, então tenho experiência. Quantas pessoas que se queixam ali da enfermidade e que estão ali no hospital porque estão enfermos. Mas por quê? Porque não se portaram bem quando adolescentes, quando jovens. Nós devemos cuidar da nossa vida, da nossa saúde. E os santos que celebramos hoje, São Cassiano, Santo Emídio, Osvaldo, Abel, Adaí, Mari, Afra, e os mártires Afra, Santa Afra, São Cantídio e Santo Cantidiano e São Sobel. E especialmente é o Dia Nacional da Saúde, Dia do Vigilante Sanitário, que cada um de nós procuremos então sempre e nos lembremos a felicidade é um bem que se multiplica ao ser dividido. Nos deixou essa frase bonita, Maxwell Maltz, a felicidade é um dom que se multiplica quando ele é dividido. Então, você, querendo ser mais feliz, procure fazer os outros também mais felizes. A todas e todos, muita alegria, muita saúde. E domingo que passou foi o Dia do Padre. Mas eu tenho dito mais de uma vez nos meus programas, nas minhas homilias, que não somente o dia 4 de agosto devemos nos lembrar do Dia do Padre. Devemos rezar, nós todos precisamos sempre da oração, da prece. E por isso vamos dar agora a bênção também da água, tome depois com muita fé. Saúde, paz, alegria, felicidades, acompanhadas das mais ricas bênçãos da Trindade Santa, de Nossa Senhora da Saúde,
a nossa prece, a nossa oração em favor das pessoas enfermas e também a bênção da água. Lembremos-nos, do próximo domingo é o Dia dos Pais. A nossa oração também deve sempre ser em favor da mamãe, do papai. Eles precisam muito da nossa oração. Na quinta-feira, agora, nós falaremos sobre o Dia dos Pais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima quinta-feira, se Deus quiser.